Você desenhou o processo, comprou a ferramenta, pagou o treinamento e na semana seguinte a equipe simplesmente não usou. Não houve confronto. Ninguém disse que era ruim. As pessoas nas reuniões faziam as perguntas certas e depois voltavam para o mesmo jeito de sempre, como se o processo novo nunca tivesse existido, e você ficou com aquela sensação de que a culpa é da equipe, que falta disciplina, que as pessoas resistem à mudança por teimosia. Mas e se o problema não for esse? E se o que você está chamando de resistência for, na verdade, outra coisa completamente diferente? Existe uma explicação que a maioria dos gestores nunca considera, não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de aceitar. O vendedor que não preenche o CRM, que pula a etapa do processo, que anota o lead num caderno em vez de registrar no sistema, esse vendedor não está com preguiça, ele está com medo. E medo não se resolve com cobrança. Pense na cena por um segundo. Você implanta um processo que registra cada etapa da venda, cada contato, cada proposta enviada, cada negócio perdido. Do ponto de vista do gestor, isso é visibilidade, é dado, é gestão. Do ponto de vista de quem está sendo medido, aquilo é um espelho que vai mostrar exatamente onde ele fica aquém. E vai mostrar isso para a pessoa que decide o seu salário, a sua comissão, o seu futuro dentro da empresa. Não é resistência à tecnologia, é resistência à exposição. Essa distinção muda tudo, porque se o problema fosse tecnologia, bastaria treinar mais. Se fosse disciplina, bastaria cobrar mais. Mas quando o problema é medo de aparecer como insuficiente, cobrar mais não resolve. Cobrar mais só aprofunda o medo. William Bridges passou décadas estudando o que acontece quando organizações tentam mudar. E ele chegou a uma conclusão que parece óbvia quando você ouve, mas que a maioria dos líderes ignora na prática. O obstáculo não é a mudança em si. O obstáculo é o que as pessoas precisam largar para que a mudança aconteça. Bridges chamava isso de transição e dizia que toda transição começa não com um começo, mas com um fim. Alguém tem que abrir mão de algo, de um jeito de trabalhar, de uma forma de se proteger, de uma identidade que foi construída ao longo dos anos. E isso pesa, mesmo quando o novo é objetivamente melhor. O vendedor que trabalha há 5 anos, de um jeito próprio, que tem os seus clientes na agenda do celular, que fecha negócio na base do relacionamento e da intuição, esse vendedor construiu uma identidade em torno disso. Ele é bom no que faz do jeito que faz. Quando você chega com um processo novo, você não está apenas mudando a ferramenta. Você está dizendo, mesmo sem querer dizer, que o jeito dele não basta mais. E aí, a resistência não é a ferramenta, é a ideia de que ele pode não ser suficiente para o que vem pela frente. Leve isso agora para uma reunião de resultado. O gestor senta com o time pequeno, abre o painel e começa a perguntar por que as etapas não foram registradas. A intenção é boa, o processo está correto, mas o liderado que está do outro lado daquela mesa não está ouvindo uma pergunta técnica, ele está ouvindo uma acusação velada. E o que ele vai fazer é o que qualquer pessoa faz quando se sente encurralada. Vai se defender, vai dar uma explicação, vai concordar na reunião e mudar pouco ou nada depois. E o ciclo se repete, novo processo, novo treinamento, mesma adoção parcial, mesma frustração. O gestor que fica preso nesse ciclo tende a concluir que o problema é a equipe, que falta cultura, que o time não abraça a mudança. E aí vem o próximo consultor, a próxima metodologia, a próxima ferramenta, com o mesmo resultado, porque a causa real nunca foi nomeada. A causa real é que o processo foi desenhado sem resolver a pergunta que o liderado faz em silêncio antes de qualquer outra. Isso foi criado para me ajudar ou para me vigiar? Quando a resposta que o liderado sente, não a que você declara, mas a que ele sente, for vigilância, o processo já nasceu comprometido. Ele vai existir no papel, vai ser apresentado em reunião, vai ter painel e indicador. E vai ser contornado toda semana de formas que você vai levar meses para perceber. E aqui está a virada que este tema exige, e que pouca gente tem coragem de dizer em voz alta.
A mudança de postura que precisa acontecer não é da equipe, é de quem lidera. Não estou dizendo que o processo está errado. Estou dizendo que processo certo, num ambiente de desconfiança, não funciona. Nenhuma metodologia, por mais bem desenhada que seja, sobrevive num ambiente onde o liderado sente que a ferramenta foi criada para expô-lo, não para protegê-lo. O que isso significa na prática? Significa que antes de cobrar o registro no sistema, o gestor precisa ter uma conversa diferente com o time. Não a conversa de implantação, aquela de aqui está o sistema, aqui estão as etapas. A conversa sobre o que muda para quem está do outro lado. O que fica mais fácil para o vendedor quando o processo funciona, onde ele ganha visibilidade sobre o próprio trabalho, não só o gestor. Como o registro protege ele quando um negócio longo é questionado, quando uma meta não fecha, quando alguém de fora da equipe questiona a carteira dele. Quando o liderado começa a sentir que o processo trabalha para ele, a adoção muda. Não de uma vez, não sem atrito, mas muda porque a motivação por baixo mudou. Há também um detalhe que o dia a dia de gestão costuma enterrar. O vendedor mais resistente ao processo novo quase sempre é o mais antigo, o que mais fecha, o que o time respeita. Porque ele tem mais a perder. Ele construiu mais identidade em torno do jeito antigo. Se ele ceder ao processo novo, ele está admitindo que o jeito antigo pode não ser suficiente. E isso ameaça o reconhecimento que ele construiu ao longo de anos. Maquiavel escreveu, há mais de 500 anos, que a mudança tem inimigos fervorosos, naqueles que se beneficiam da ordem, que vai ser substituída. Ele estava falando de política, mas a dinâmica dentro de uma equipe comercial segue a mesma lógica. Quem domina o jeito antigo tem muito mais a perder com o jeito novo do que alguém que ainda está crescendo. E quem mais tem a perder vai resistir com mais força, mesmo que em silêncio, mesmo que sorrindo na reunião de implantação. Reconhecer isso não é fraqueza de gestão, é leitura de campo. E o gestor que lê o campo com clareza toma uma decisão diferente do gestor, que só olha para o processo no papel. O processo que você desenhou pode estar correto. A ferramenta pode ser a certa. O treinamento pode ter sido bem conduzido. E mesmo assim, tudo pode não avançar. Não por falta de competência técnica, mas por falta de confiança entre as pessoas que precisam fazer aquilo funcionar. Antes de perguntar por que a equipe não usa o processo, pergunte o que a equipe sente quando pensa em ser vista por dentro do processo. A resposta vai dizer mais do que qualquer relatório de adoção. Toda vez que um processo novo fracassa em silêncio, o custo real não aparece num relatório. Ele aparece na próxima tentativa, quando você volta com outra ferramenta, outro consultor, outro treinamento, e encontra o mesmo olhar cansado de quem já viu esse filme antes. O fundamento que este tema exige não é técnico, é anterior a qualquer ferramenta. A equipe que sente que o processo foi construído para protegê-la, adota. A equipe que sente que foi construído para monitorá-la, contorna. Antes do próximo processo, resolva essa pergunta.